todo ano eleitoral, a TVC-BH convida todos os candidatos a cargos majoritários para serem entrevistados. E nós resolvemos que, nesse período, o Palavra Ética vai se chamar Palavra Ética Especial Eleições. Chamando atenção para esse evento muito importante que tem no país, né? Todos os partidos com candidata ou candidatos a governador foram convidados. E assim marcamos a entrevista de acordo com a agenda de cada um. Nós não fizemos sorteio, não. Nós entramos em contato com os candidatos e cada um, dentro da sua agenda, marcou tranquilamente a sua entrevista. Todas as entrevistas terão o mesmo tempo de duração. 28 minutos, divididos em 2 blocos. E nós pensamos ser este tempo suficiente para que os candidatos possam expor as suas ideias com liberdade e sem nenhum atropelo. E, finalmente, nós vamos discutir vários temas. A gente propõe partido e ideologia, pesquisas e conjuntura nacional. Conjuntura nacional e estadual, evidentemente, né? O nosso segundo candidato, então, é o Fidelis. Ele é formado em comunicação e faz redação, ele é relator, escritor, é isso? Relator e escritor. Se eu falar alguma coisa atropelada, você me conserta aí. É muito interessante que ele lançou um livro, O Fazedor de Histórias, daquele nosso conhecido Celton, que fica lá nos pontos, vendendo as suas historinhas, né? E ele, então, é o autor desse livro. E ele foi escolhido candidato a governador do estado pelo PSOL. Isso. Né? Então, o Fidelis, a primeira coisa que eu queria era que você situasse para o nosso telespectador, você falar sobre o seu partido e a ideologia do partido. Tem muita gente que vem aqui que não tem ideia do que é ideologia. Quando eu peço, fala assim, porque as ideias do meu partido. Uhum. Então, eu vou aproveitar vocês, que vivem estudando isso, né, para poder falar um pouco o que significa partido político, como é que é a organização e a ideologia. Tá. Primeiro, né, cumprimentar todos os telespectadores. É uma grande satisfação estar aqui no Palavra Ética, né, Maria? A gente conversava aqui antes, que eu já vim aqui antes com o Frei Gilvander, né, conversar sobre os movimentos sociais da cidade. É um espaço muito importante, depois nós ficamos até admirados com o tamanho da repercussão, né, que isso tem na cidade. É muito importante para nós, que temos um tempo tão pequeno. Antes de falar um pouco da ideologia do PSOL, né, que é o Partido Socialismo e Liberdade, eu gostaria de apresentar um pouco também da Frente de Esquerda, né, que eu sou candidato não só pelo PSOL, mas pela Frente de Esquerda, que ela é composta pelo PSOL, pelo PSTU, que são 2 partidos registrados, né, pelo PCR, pelas Brigadas Populares, que não são partidos registrados ainda, mas atuam aí, né, nas mobilizações sociais na cidade e tal. Essa frente ela é muito importante para nós, né, é um reconhecimento das lutas que a gente já trava cotidianamente, né? Tanto o PSOL como o PSTU, o PCR, as brigadas, eles estão envolvidos nos movimentos sociais da cidade, de luta por moradia, por transporte público, saúde, educação, né, pelo direito à cidade. E assim nós nos conhecemos e nos juntamos nessas lutas e também nas eleições. Só um pouquinho, porque todo mundo aqui conhece o PSOL, conhece o PSTU, pelo menos já ouviu falar, né? Pode não ter detalhes, mas conta para nós, o que é o PCE e o que são as Brigadas Populares, né? Que eu acho que é muito importante a turma saber. O PCR é um partido que ainda não é registrado, né? Ele está em busca do registro dele. Ele atua nos movimentos de bairro, através da sua organização. O que significa PCE? É Partido Comunista Revolucionário.
Ele atua na sociedade através do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que trabalham também com a questão da moradia. E é atuante aqui em Minas Gerais e em alguns outros estados, se não me engano, Rio de Janeiro, São Paulo. E o outro que compõe a gente é as Brigadas Populares, que hoje também está presente no Rio, em Santa Catarina, aqui em Minas Gerais, que também é um movimento que surgiu como luta por moradia e que é presente, né, nessas lutas cotidianas. Conta uma coisa, o PCBR tem alguma coisa a ver? Não, PCR. PCR, Partido né? Comunista Revolucionário. Ah, tá. Tem nada a ver com o PCBR, não? Não. É PCR, é Partido Comunista Revolucionário. Aí sobre a ideologia do PSOL, é muito interessante, né, frisar que uma das coisas que a gente trabalha muito, a gente discute muito, né, dentro do partido, é a questão da radicalização da democracia, que é a ampliação, né, da forma como a democracia é constituída hoje. A gente acredita que apenas a democracia direta, que é essa coisa da gente eleger a cada 2 anos, né, os vereadores, o prefeito, depois os deputados, tal, isso não é suficiente para nós, né? Nós queremos ampliar isso aí através dos conselhos, através de uma participação efetiva da população na construção das políticas públicas. Nós acreditamos muito, Maria, isso é muito importante frisar, inclusive eu acho assim, né, tem que a gente aproveitar para falar isso mesmo, que quem pode construir políticas públicas efetivas é quem usa o sistema público, né? Então, assim, nada melhor do que o aluno e o professor para decidir as práticas educacionais que vão ser aplicadas ali, as práticas de ensino. Nada melhor do que o usuário do sistema de saúde, do que os enfermeiros, as pessoas que trabalham no posto de saúde, para decidir quais são as melhores práticas a serem implantadas ali. E se nós formos pensando assim, serve para todas as áreas, né? Para a cultura, para o transporte público, para o esporte, para a segurança pública. Nós precisamos dessa integração da população com as políticas públicas. Hoje a gente percebe um grande afastamento das pessoas da política, né? Inclusive um termo que a gente abomina, Maria, assim, é classe política. Como se os políticos fossem uma classe à parte dentro da sociedade, fosse um grupo de pessoas que estivessem num limbo. Não é. Todos nós somos seres políticos, né? A partir do momento que nós começamos a discutir em casa, a negociar as coisas com os nossos pais, com os filhos, né? Nós estamos fazendo política. No partido ou não, no governo ou não. Exatamente, né? A gente faz política na vida, no cotidiano. E isso é muito importante. E ampliar essas práticas. João Cabral de Melo Neto é que aborda esse tema, né? Quando ele diz que você pode fazer política com as mãos para frente ou com as mãos amarradas para trás. Eu lembro. Nunca, né? Então, quando a pessoa que é o nordestino lá quer suicidar, ele pega e fala isso, pessoal, você pode fazer política com as mãos abertas, fazendo, ou então com as mãos amarradas para trás. Aí você suicida, aí você faz o que você quiser, né? E aí a nossa hoje grande luta, né, é pelo empoderamento popular, para as pessoas perceberem que elas podem comandar a política. A partir do momento que isso é decidido e resolvido cada vez em menos pessoas, que há a concentração do poder, a desigualdade amplia. A partir do momento que nós conseguimos enraizar o poder na sociedade, distribuí-lo para que as pessoas também se empoderem e possam decidir as questões, né, relativas às suas vidas, esse poder também passa a ser mais distribuidor de renda, mais distribuidor de direitos, né, que é muito importante. Me fala, a forma como isso funcionaria, vocês pensam numa democracia direta? Vocês não aceitam a democracia representativa do jeito que está aí. Mas vocês pensam numa democracia direta de que forma? Pois é, aí é todo um processo, né? Nós temos que entender também que não dá para a gente simplesmente acabar com a democracia direta e acabar com a democracia representativa e implantar direta da noite para o dia, né? E são processos que precisam ser implantados cotidianamente, né? Inclusive para a gente começar a entender o que é um conselho, né? Nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, os conselhos de cultura, temos no estado também conselho de saúde, de educação, mas como que eles funcionam hoje, né? Qual que é esses mecanismos? A gente vê um grande engessamento dentro desses conselhos, por exemplo, quando eles não têm a maioria da população, não tem a maioria de representantes da sociedade civil, né? Que seriam os usuários e os trabalhadores daquela área. Ele é a maioria do Estado, representante do Estado, isso engessa. Ao mesmo tempo, quando ele não é deliberativo, quer dizer, quando ele não tem autonomia para tomar decisões. Isso é uma outra forma também de engessar e impedir o avanço desses conselhos. Então, além de ter os conselhos, eles têm que ter essas qualidades. Eles têm que ser deliberativo, ele tem que ter a maioria dos participantes da sociedade civil
E essas práticas têm que ir se tornando cotidianas. E outro dia foi muito engraçado, Marília, que a gente estava discutindo sobre isso, né? E a população fica muito curiosa, mas como que é isso e tal? Eu falei, olha, nós não podemos deixar só os deputados, só os vereadores decidirem, nós temos que participar desse cotidiano. Aí eu falei, mas quem tem tempo para isso? Né? Quem vai poder tirar um tempo da sua vida para poder fazer isso? E aí vem outras práticas, né? É reduzir a jornada de trabalho. A partir do momento que a gente tem um transporte público mais eficiente, sobra mais tempo para fazer outras coisas. Né? Então, nós precisamos de ter uma série de práticas dentro da sociedade para viabilizar também esse funcionamento. Práticas, por exemplo, empresas que seus funcionários trabalhem nos conselhos, se dediquem aos conselhos, ela tem algum benefício, alguma isenção, alguma contrapartida do Estado, né? Mesma coisa. Então, é necessário pensar isso também, junto com a sociedade civil. E aí uma coisa que me deixa muito feliz no pessoal é que a gente também não tem nenhuma receita pronta. O nosso trabalho é sempre construído coletivamente. Então a gente busca engajar a sociedade, busca conversar com as pessoas, ir até as escolas, ir até os locais de trabalho e sentir e dialogar. O nosso programa mesmo de governo para Minas Gerais, ele foi construído assim, dialogando, chamando a sociedade civil, para assim, olha, pessoas que trabalham com a saúde, pessoas que estudam a saúde, né, desde médicos até professores, servidores sociais, né, serviço social, terapeutas, enfermeiros, todo mundo pode colaborar nessa construção. Os farmacêuticos, nós tivemos um diálogo muito bom com o sindicato dos farmacêuticos de Minas Gerais, que foi aprendi muito com eles. Então, assim, é sempre essa procura dessa construção coletiva, dessa construção horizontal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até está na ordem do dia e o PT está lançando. Me parece que é o PT que está lançando essa ideia. Não sei se na origem teve outra. O que vocês acham dessas consultas mais amplas, tipo o plebiscito que está sendo proposto agora? Olha, a gente tem, pelo menos no meu entendimento, no entendimento dos nossos companheiros do PSOL, a gente não defende minoria com plebiscito. A gente defende minoria com políticas públicas sérias e claras, são com novas leis aprovadas pelo Congresso, com novos decretos. A gente tentar defender minoria com plebiscito é uma coisa muito arriscada. Você imagina o caso, por exemplo, dos direitos LGBTs. Se nós formos fazer as decisões sobre isso por plebiscito, a gente corre um risco de ter direito a eles negados, porque é uma parcela muito pequena da sociedade. E, em contrapartida, é muito difícil para outra parcela da sociedade entender todos os abusos, todos os preconceitos, todas as dificuldades que essas pessoas encontram pela vida. Para estudar, para trabalhar, para se locomover, sair de casa, às vezes, para uma pessoa que se traveste, por exemplo, é muito complicado. A nossa sociedade ainda não aceita muito bem isso. Aliás, nossa sociedade não. Setores da nossa sociedade não aceitam, porque a gente não pode generalizar também. Então, não dá para a gente ter plebiscito, por exemplo, e é uma coisa que é muito temerário, por exemplo, quanto à redução da maioridade penal. Nós precisamos antes entender o que leva um jovem a se tornar violento, a cometer um crime. Nós esquecemos muitas vezes, e eu me preocupo quando eu vejo os programas que passam à tarde, nessas TVs abertas aí, mostrando violência o tempo todo, é que eles esquecem de contar qual a trajetória daquele menino. Se ele tem 15 ou 16 anos e está armado, ou está usando droga, ou está cometendo o crime que foi, qual que é o passado dele? Como que foi a criação dele? Que estrutura familiar, que estrutura social ele teve? Então, acabamos condenando sem reconhecer qual a história dessa figura. Eu vou precisar de chamar um pequeno intervalo, mas eu não vou te cortar, não. No segundo bloco, a gente pode continuar conversando sobre essa questão, se você ainda achar que deve. Tá bom. Então, dentro de um minuto, nós voltamos. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Bem, como em todo ano eleitoral, a TV comunitária convida os candidatos a cargos majoritários para entrevistas no programa Palavra Ética, que nesse caso, então, nesse período, toma o nome de Palavra Ética Especial Eleições. Bom, evidentemente que nós criamos as mesmas condições para todos os candidatos, né? Nesse caso aí nós temos uma candidata, então, para todos, candidata ou candidatos, né? E todos foram convidados. E nós marcamos a agenda do candidato, da candidata, de acordo com as datas que eles tinham livres, né? Todas as entrevistas terão o mesmo tempo, 28 minutos, dividido em 2 blocos. E pensamos ser este o tempo que a pessoa teria para expor o seu pensamento com liberdade e sem nenhum atropelo, como nós já vimos acontecer em outros espaços, né? Nós queremos deixar as pessoas discutirem com liberdade, sem atropelo, e nós propusemos, então, 3 temas que achamos que são fundamentais: partido e ideologia, pesquisas e conjuntura. O nosso candidato de hoje é o Fidelis. Ele é formado em comunicação, é relator e escritor, e ele fez um livro que é muito importante para nós, que é sobre um escritor aqui de Belo Horizonte, muito popular, que é o Celton, né? Todo mundo, principalmente o pessoal aqui eu acho que não só dessa regional não, né? Não. Ele vendia o livro na Belo cidade Horizonte inteira. Isso. E o Fidelis, ele é o autor do livro que chama O Fazedor de Histórias. Como é que a gente acha esse livro? Olha, esse livro agora ele está esgotado. Eu acho que a editora está preparando uma nova edição, mas por enquanto ele está... Pois é. Pois aqui na TV nós vamos avisar vocês quando tiver outra vez, até te chamamos para entrevistar especificamente sobre o livro, né? Tá bom. Bom, você falou até agora sobre o problema do partido, da organização, da ideologia, né? Chamou atenção para diversos tópicos. Hoje, evidentemente, nós não podemos nos dedicar a qualquer um desses tópicos que você citou, dar uma entrevista, né? Com certeza. Mas eu queria te dar um minutinho para você, então, encerrar essa parte. Nós vamos entrar agora para definir a questão das pesquisas eleitorais no nosso país. Tá bom. Para concluir, né, que a gente estava falando sobre as questões dos plebiscitos, né, e para decidir temas de minorias, né, defesa de direitos das minorias, eu estava dizendo também que não é possível através de plebiscito, e falando a respeito da questão dos menores, né, da redução da minoridade penal, que apesar de não ser um assunto do Estado, ele é muito discutido dentro do pessoal e é muito preocupante. Então, resumindo, é que nós precisamos de entender o histórico de vida desses sujeitos, né, desses meninos e meninas que acabam se desviando aí, né, no decorrer da vida. E precisamos entender também como que está, né, a questão da saúde, da educação, né, da estrutura familiar dentro da nossa sociedade, de vários setores que acabam se encaminhando para esse projeto. E a gente nunca fala na responsabilidade da sociedade, né? Um todo, né? E fica só culpando os meninos, né? E as meninas, né? Ficam só criminalizando, enquanto que esquece todo o processo envolvido aí, né? E de reduzir a minoridade penal não vai adiantar em nada. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa primeiro. Você tem tido uma aprovação em torno de quanto? Que os institutos falam. De 1%. De 1%. Tá. Você concorda com essa avaliação? Eu queria que você falasse primeiro, se você concorda com isso e falar em geral sobre a questão das pesquisas eleitorais em nosso país. Olha, no pessoal nós defendemos que essas pesquisas sejam proibidas durante o período eleitoral, né? A partir de
julho, quando começa o processo eleitoral, que isso não possa acontecer. Mas eu me divirto, Maria, de tão patético que são os institutos de pesquisa, de tão patética que são essas apresentações, que a gente fica rindo. Porque, olha só, eu tenho um ponto, mas a margem de erro é de 3. Então pode ser que eu tenha 2 negativos. Eu tenho um ponto desde julho. Só que agora eu saio à rua e eu vou na esquina comprar pão, as pessoas dizem, eu te vi na televisão, vou votar em você. Hoje a gente estava saindo de uma gravação numa rádio, na hora que nós paramos no ponto de ônibus, ali em frente a uma garagem, o pessoal falou, eu te vi na televisão, eu vou votar em você. Então como que eu continuo com um ponto? Nossa campanha, nós estávamos lá em Almenara, chegou o moço lá brincando, eu vou votar aí no Bigode. Como que lá em Almenara eles me conhecem? Eu sou aqui de Belo Horizonte, tenho atuação aqui. Então é porque eles acompanham o programa eleitoral, porque eles sabem. Então, como que continua com um ponto? Né? Então, assim, é risível. E aí a gente vai ver um processo que parece até que a gente adivinha. Vai acontecer o seguinte, quando faltar 10 dias para a eleição, nós vamos aparecer com 2 pontos. Quando faltar uma semana para a eleição, com 3. Quando faltar 5 dias para a eleição, com 4, com 5. E aí eles dizem que nós crescemos só nessa reta final. Né? E que mas essa reta final que o mudou. Instituto não pode ficar com a má fama, né? E já pensou se eles começam a dizer agora que nós estamos crescendo e se isso vira uma onda, né? E aquele moço lá, daquele partido, do ex-governador, cai para terceiro, igual o candidato deles à presidência caiu para terceiro? Imagina se acontece a mesma coisa em Minas Gerais, que rebu que não ia dar. Então os institutos têm que manter a gente lá embaixo, né? Para não animar a população, porque hoje, infelizmente, que aí é um problema sério, porque que os institutos fazem isso, é que tem uma parte da população que ainda vota para ganhar, né? Que vê na eleição uma disputa assim, eu não posso perder meu voto, eu vou votar no que vai ganhar. Então, acreditando nisso também, as empresas de pesquisa, os institutos de pesquisa vão fazendo esse joguete, que infelizmente a gente só pode rir, né? Não tem como verdade. A gente fazer outra coisa. Bom, nessas alturas da democracia brasileira, estou colocando entre aspas, né? O teu partido contribui para reforçá-la ou não é por aí? E se não for por aí, qual é a saída então? Nós contribuímos para criticá-la. E aí é muito legal, Maio, que aqui em Minas Gerais, por exemplo, todo mundo conhece, nós não temos nenhum deputado estadual nem federal, mas todo mundo sabe quem é Chico Alencar, quem é João Willis, quem é Marcelo Freixo, né? Que são nossos, quem é Luiz Helena, que são nossos parlamentares que estão na luta o tempo todo, que estão criticando esse modelo. Então, participar do sistema eleitoral, do sistema político, não significa que nós aprovamos a nossa democracia. Pelo contrário, nós aproveitamos esse espaço para criticá-lo, para criticar toda a desregulação, né, ou a imparcialidade que tem o processo. Quando se dá tempo de 15 minutos, 10 minutos para uma coligação, em um partido tem 1 minuto, tem 54 segundos, é visível, é uma coisa ridícula, né? Mas nós não é por isso que nós vamos deixar de lutar, que nós vamos deixar de denunciar essas coisas e de esclarecer para a população. A gente percebe muito na rua a indignação, e a indignação ela tem que ter uma canalização, ela tem que ter essa potência de indignação, ela precisa ser entendida melhor. E quando nós apresentamos as nossas propostas, as pessoas começam a entender, assim, olha, é por isso que está assim. É por isso que minha passagem sobe todo ano. É porque o dono da empresa é candidato a vice-governador na chapa. É porque o dono da outra empresa pagou a campanha do outro partido. Né? Então as pessoas começam a fazer uma ligação. Aos bancos, a taxa de juros é tão boa, os bancos estão tão bem, é porque os bancos financiam os partidos. Né? O pessoal não recebe financiamento de banco nem de grande empresa. Então nós temos que bater nisso, nós temos que falar, olha, não compactuamos com nenhum partido que recebe financiamento de banco, de grande empresa. O nosso compromisso é com os trabalhadores, com as trabalhadoras, são com os estudantes, com os aposentados. Nós sempre deixamos isso bem claro, né? Porque aí é que a gente começa a transformar a democracia. Nós temos que estar por dentro dela para poder transformá-la, para poder colocá-la pelo menos um modelo mais justo. Pois é, de qualquer forma, vitorioso ou não, e esse vitorioso também eu coloco entre aspas, né? Porque ele pode não ter os números de voto para ser governador, mas dentro do processo ele pode ser vitorioso. Então, se entenda por aí. Então, de qualquer forma, vitorioso ou não, por quais propostas o teu partido já está lutando e... Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do que o povo chama de programa. Que eu acho que o dossiê é permanente. Olha,
Nós lutamos por uma economia popular ecossocialista, uma economia que trabalhe junto ao pequeno produtor, à agricultura familiar, ao pequeno comerciante, uma economia que estrutura a nossa base. Nosso Estado hoje, os investimentos do governo estadual é muito baseado nas exportações, tanto da indústria, do agronegócio, das mineradoras. Sendo assim, nós somos eternamente reféns do mercado internacional. Nós temos que mudar essa prática, nós temos que ter uma economia de base forte. Nós lutamos também, estamos batendo nessa tecla insistentemente por uma auditoria pública da dívida do Estado. O Estado hoje, a cada R$10 que pagamos de imposto, mais ou menos R$4 vão para a mão dos banqueiros, para pagar juros de uma dívida que tem diversas irregularidades. É juros sobre juros, são contratos completamente escondidos, nós não temos acesso a eles, e isso precisa ser explicitado. Explicitado para a gente pagar o justo. Explicitado para a gente parar de pagar juros abusivos. E só assim, Maria, nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas públicas na saúde, na educação, no emprego, na renda, na cultura, no esporte, no lazer, na segurança pública. Se não fizermos uma auditoria pública da dívida, independente do candidato que for eleito, não vai ter dinheiro para isso. Não adianta. E a outra coisa é a garantia dos direitos básicos. Nós precisamos de garantir saúde, educação, mobilidade, segurança pública para todos. Nós somos um SUS 100% público, parar com essa coisa de privatização, parar com terceirização, com parceria público-privada. Estão vendendo a CEMIG, vendendo a Copasa, isso não pode, só encarece os serviços públicos e não garante qualidade. Pois é. Eu queria, então, já agradecer, você aceitou o nosso convite rapidamente, né? Uhum. E queria agradecer a tua presença aqui. Olha, se você quiser comentar mais alguma coisa que a gente não colocou aqui na nossa programação, mas na sua, esteja à vontade. Olha, eu quero agradecer, eu estou vendo que o tempo também está acabando, agradecer os telespectadores e as telespectadoras que nos acompanharam. Eu sei que o programa também agora vai para a internet, né, depois, então procurem lá no YouTube para ver, procure o nosso site, fidelis50.com, e é muito importante também, Mari, que as pessoas procurem conhecer os nossos candidatos a deputado estadual e federal, o nosso senador, que é 161, o Geraldo Batata, do PSTU, e que conheçam um pouco mais da frente. Nós temos também lá nas redes sociais, nós temos o site, fidelis50.com, que é onde as pessoas podem interagir com o programa. Inclusive, no nosso programa, nós aceitamos sugestões, dicas, críticas. É um espaço aberto para comentários, porque assim a gente já vai praticando o que a gente defende, que é a ampliação da participação popular, é a radicalização da democracia, é o envolvimento, o empoderamento da sociedade junto da política. Então, a gente já pratica isso nas eleições. Muito bom. Eu queria agradecer, como sempre, a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. E até a semana que vem, se Deus quiser, com outro candidato.